Ô crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos ter mais um vídeo de contação de histórias com a tia Nini. Então, vem com a gente, vem! E a história de hoje é Calu, uma menina cheia de histórias. Quem escreveu esse livro foi a Cássia Vale e a Luciana Palmeira. E quem fez as ilustrações lindas foi Maria Chantal. Pois é, vamos lá conhecer as aventuras de Calu. Calu sempre pedia à vovó Dandara e ao vovô Pedro para contar histórias. Ela gostava de ouvir os contos que aguçavam a sua imaginação e ao mesmo tempo brincava de colorir em um bloquinho. Cada uma das cenas contadas com tanta beleza e simplicidade pelos seus avós. E eram tantas e tantas e tantas. Vocês gostam de histórias contadas pelo vovô e pela vovó? Ela achava que os avós tinham uma fábrica de histórias na cabeça, pois ela, no auge dos seus 6 anos, nunca tinha escutado a mesma história por parte deles. Nunca a história se repetia. Mamãe dizia que era porque eles tinham vivido muito e quem vive muito é mestre dos saberes. Pois é. Mesmo não entendendo completamente o que a mamãe havia dito, Calu, a partir desse dia, começou a olhar para os seus avós com um olhar mais admirado. Ela pensou que deveria ser importante viver bastante para virar mestre ou mestra dos saberes como o vovô Pedro e a vovó Dandara. E esse poder de viver muito seria uma espécie de plim, 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 mágica. Para Calu, toda a história começava com era uma vez um lugar, era uma vez uma turminha de amigos, era uma vez uma escola, um circo, uma boneca, uma pipa colorida. Era uma vez, era. Um dia, Calu pediu ao vovô Pedro para contar a história da ilha em que eles moravam. Ele imediatamente começou a contar a origem do nome, a data do nascimento da cidade, as personagens mais famosas. A garota então começou a fazer 1000 perguntas, como era de costume, sempre que ele começava a contar uma nova história. O vovô Pedro teve uma ideia. Após contar uma das suas histórias e satisfazer todas as curiosidades da Calu, ele iria levá-la ao museu da cidade, na capital. E lá ela poderia ter acesso a mais informações sobre o lugar. Assim, completaria sua história. Ou sairia mais curiosa, não é mesmo? E ainda mais cheia de perguntas. Era uma vez um vovô e a sua netinha visitando o museu da cidade. Foi essa a frase que ela escreveu no bloquinho de colorir e inventar historinhas. O bloquinho que ela vivia grudada. E a cada vez que ela ouvia uma história contada pelos seus avós, corria para o bloquinho, criava e coloria as historinhas que ouvia. O museu era um lugar cheio de histórias, cheiros, cores, imagens, sons e fotografias. Estava ali a história da cidade como o vovô Pedro havia contado e algumas coisas que ela havia imaginado e colocado no seu bloquinho. Avô e neta estavam encantados com aquela visita ao museu da cidade. Ele relembrou de muitos detalhes que havia esquecido da sua última visita a ela, e ela ficou maravilhada com a forma como a história da cidade foi narrada pelo museu. Eles perceberam que lá era um espaço aberto a todas as pessoas, um lugar bom para percorrer, passear, sabe, ver, ouvir, perceber,
entender, sentir, ouvir e tocar. E a memória surge como se fosse um álbum de retratos, cheio de partes que se unem para criar registros incríveis. Calu já ia começar a escrever uma nova história no seu bloquinho quando, de repente, lembrou-se que na ilha onde tinha nascido e morava não existia um museu para que todos pudessem entrar, percorrer, ver, ouvir, perceber, sentir, ouvir e tocar. A menina pensou então na possibilidade da prefeitura transformá-la na criadora do museu da ilha chamada Boca do Rio. Ela imaginou logo que não ia aprender a história numa única casa. Ela ia transformar vários cantos da ilha num pedaço de um grande museu. Algumas partes dele estariam na Casa de Pedra, outras nas embarcações, na colônia dos pescadores e outras estariam livres ao céu aberto. E todo o conjunto formaria um museu. Um museu ao ar livre, a céu aberto. Já imaginaram, crianças, como isso deveria ser divertido? Pois então, começaria assim. A recepção do museu seria a ponte onde ficam atracadas as jangadas que levam as pessoas para a ilha. E lá, o seu Marcos, morador antigo do lugar, daria as boas-vindas. Acabou! Conduziria os públicos do museu para a Casa de Pedra e iniciaria a visita, contando-lhes a história do nome da ilha. E como será a história do nome da ilha, a Ilha da Boca do Rio? Era uma vez uma ilha que tinha um rio encantado. Embaixo das suas águas existia um grande reino. Houve um tempo que chegou um homem muito mau, ameaçando a cidade de todos que nela moravam. Ele queria transformar todos os habitantes em estatuetas de sal, sabiam disso? E a cidade num grande mar de sal. Vovó Dandara, a moradora mais velha da cidade, uma guardiã da memória, uma mulher memória, era a única que sabia o segredo do rio. Então, ela reuniu todos os moradores e revelou que o rio tinha uma magia, que se todos fossem para a sua boca à noite e cantassem a música do encantado, o próprio rio mostraria o caminho do reino das águas doces. Assim todos estariam a salvo do malvado, pois a mãe da água doce daria uma lição naquela pessoa cruel. E foi o que aconteceu. Depois desse acontecimento, o local passou a se chamar então Ilha da Boca do Rio. Essa história ficava ainda mais bonita na voz grossa do seu Marcos, que continuava. Naquela época, os negros saíam dos quilombos das regiões próximas em busca da fartura de xaréus e bagres na desembocadura do rio. Fixavam moradia e dedicavam-se à pesca. Estes são os ancestrais de muitos moradores da ilha. Depois de todos os visitantes irem para a colônia de pescadores, onde haveria uma longa exposição com fotografias antigas da ilha, áudios com os depoimentos dos pescadores, contando sobre os seus saberes e fazeres, revelando os nomes engraçados dos peixes, xaréu, bagre, vermelho, peixe-boi, peixe-espada, raia amarela, robalo e muitos e tantos outros peixes. Sem falar na delícia que seria ouvir encantadoras, misteriosas e fantásticas histórias de pescador.
Saindo da colônia dos pescadores, os visitantes iriam para a pracinha da ilha. Lá seria um lugar de exposições de curta duração, aquilo que acontece bem rapidinho, sabe? Não demora muito. E que aconteceriam de tempos e tempos. Com fotos do maior peixe. O maior peixe pescado na ilha daquele ano. Fotografias da pesca da padroeira e do samba das marisqueiras. Tudo tão lindo e colorido durante todo o ano. Também fariam parte do museu criado pela Calu. As iguarias... Ai, meu Deus, de dar água na boca! Dona Helena, Dona Isa, toda Cândida e Dona Catarina faziam as melhores e mais gostosas comidinhas da ilha. Bolinho de peixe, mariscada, doce de leite, goiabada e cocada. Eram tantas iguarias saborosas que elas preparavam em segredo. Guardavam as 7 chaves, os seus saberes e fazeres mágicos de quem tem idade, né? Os mais velhos. Elas tinham aprendido com a vovó Dandara, que ouviu da Bisa, que havia aprendido com a tataravó, e assim sucessivamente. E não poderia faltar também neste museu as belezas do artesanato. Dona Yara e Dona Janaína eram irmãs e faziam os tão lindos, rendas que enfeitavam toda a varanda e transformavam o local em uma bela vitrine de exposição para todos verem e tocarem seus artefatos mágicos feitos à mão, seguindo os ensinamentos das suas ancestrais. O ponto mais lindo do museu seria a luz da lua sob a ilha. A lua cheia na ilha sempre era sinônimo de noite de samba. E o vovô era o sambista mais antigo da ilha, junto com Gabriel, irmão de Calu, que aos 10 anos de idade tinha mãos mágicas para tocar tambor, pandeiro e timbal. Esse ritmo contagiante traria alegria para todos que pudessem desfrutar da harmonia e emoções propiciadas pelo som, pelo cheiro e pela paisagem. Os sambistas escreviam letras de músicas que contavam as histórias da ilha e de seus moradores. Já tinha passado o horário do almoço e Calu estava escrevendo no bloquinho até que acabou e pensou em mostrar para o vovô Pedro, para juntos bolarem uma estratégia para que a sua ideia chegasse à prefeitura. E assim, como o tempo é um querubim de asas ágeis, que vive bem juntinho do anjo chamado Sonho, dizem que com a ajuda desses aliados, o bloquinho da Calu foi parar na mesa da prefeitura com todas as ideias. E ela viu seus desenhos e anotações se transformar em realidade. Então logo chegou o grande dia da inauguração do museu. O sol preparou um dia lindo, o céu tinha um azul vibrante, feliz, e o mar da ilha estava calmo e cristalino. Estava cheio de gente nesse dia. Era uma vez uma menina que gostava de ouvir histórias para sonhar e desenhar. As histórias para ela eram retratos da memória. Ela acreditava que a memória não poderia estar em segredo. Tinha que ser revelada para ser preservada. E, pensando em preservar a memória das pessoas desse lugar, que estamos aqui hoje, inaugurando o Museu Aberto da Ilha da Boca do Rio. Local de múltiplas cores que terá os cheiros, os sabores, as lembranças e os costumes de todos os moradores dessa ilha. E o mais importante é que esse museu terá a participação e o coração de todos da comunidade, pescadores, homens e mulheres memórias, marisqueiras, festeiras, sambistas, poetas, rezadeiras e seus mistérios, cozinheiras, rendeiras das mãos mágicas, crianças travessas, cheias de alegria.
Calu, uma menina cheia de histórias! Gostaram, crianças? Espero que vocês tenham gostado e amado Calu. Sigam as redes sociais de Calu, acompanhem, que é muito legal, ela é muito divertida. Tem muitas coisas pra gente aprender, tá bom? Ó, a rede social de Calu lá no Instagram. Tem música, tem teatrinho, tem muita criança pra gente conhecer. E Calu, cheia de histórias. Dê um like aqui, um legal, se você gostou desse vídeo, compartilhe muito para mais crianças conhecerem Calu, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo no Muxima!